Estamos vivendo uma era de manipulação emocional e mental. E é justamente para que a gente possa ser manipulado pelos invisíveis poderosos. Então, faça essa pergunta todos os dias. Por que eu tenho que fazer? Por que eu ter que? Não faça o que você tem que, faça o que você ama fazer. Olá, tudo bom? Meu nome é Sandra Magalhães, sou psicanalista espiritualista e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é o seguinte: você sabia que os excessos podem levar à escassez? E aí você vai falar assim, nossa, mas sempre tudo que é abundante, que é bom, tem uma sensação, né, de uma polaridade positiva, de uma coisa boa, só que não é bem assim. Né? Existem excessos que podem levar a uma grande escassez. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam entender um pouco desse conceito do que a gente está conversando hoje. O fato é que a gente está vivendo uma era de muita quantidade de tudo. Muita informação, muita meta para bater, muita cobrança, muita coisa que a gente tem que ficar atendendo nos nossos relacionamentos para que a gente esteja bem no relacionamento, para que a gente esteja bonita no relacionamento, para que a gente esteja atendendo a todos os quesitos que toda a sociedade está impondo para que a gente possa se sentir feliz. E aí a gente acaba cometendo essa quantidade de excessos que vão levar a gente a uma escassez. E é uma escassez que vocês vão falar, mas que tipo de escassez seria esse? Então vamos acompanhar aqui para a gente entender sobre o que a gente está falando. Eu vou começar com um exemplo, que é o exemplo do conteúdo. A gente tem um monte de conteúdo disponível, né? Livros, os top 10, os top 3, vídeos, depoimentos. E as pessoas cursos que surgem do nada, nomes de cursos, nomes de teorias que a gente nunca nem ouviu falar, mas se você não fizer aquilo, você está fora. E é um monte de informação que as pessoas estão se sentindo obrigadas a consumir e se entupindo, se inundando de informação. E aí do lado de cá, né, elas chegam nos consultórios e eu tenho recebido bastante gente que tem sofrido desse mal, que é o seguinte: Sandra, eu estudei bastante, eu sei bastante sobre o que eu vi, mas eu me sinto insegura, eu me sinto vazia, eu não consigo começar a trabalhar. Eu tenho tanto conteúdo, mas eu não consigo iniciar um projeto, eu não sei por onde eu começo. Essa pessoa, ela acabou abrindo tanta porta, tanta questão dentro da área que ela estava se especializando, que ela não consegue mais saber qual que ela segue, para onde ela vai, porque ela foi perseguindo o que tem de melhor, o que tem de melhor, o que tem de melhor. Gente, o que tem de melhor não vai acabar nunca. Vai ser constante, ela sempre vai se sentir devedora ao que tem de melhor, porque todo dia vai ter uma coisa que é melhor do que aquela que você já fez. Então a gente precisa começar com o que a gente sabe, com o que a gente tem, dar passos devagar, ir com calma. E aí as pessoas, elas consomem, paga curso. E aí você vai ver que a pessoa não está nem trabalhando. Ela não consegue colocar em prática aquilo que ela começou a fazer. Então esse é um exemplo do conteúdo que eu estou passando para vocês. E vamos agora para um segundo exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. O segundo exemplo é o do trabalho. E aí eu vou trazer uma situação que várias pessoas, quando estiverem ouvindo esse vídeo, vão falar assim, nossa, só sou eu. Que é o seguinte: a gente chega no nosso primeiro dia do trabalho, né, todo animado, nossa, eu vou entregar tudo aquilo que eu sei, vou construir coisas novas, vou fazer coisas novas. Primeiro dia, você se vê dentro da corrida maluca da produtividade. É gente correndo para um lado, correndo para o outro, entregando, batendo meta, te cobrando as coisas. E aí você entra nesse looping, você começa a entrar nesse looping do trabalho, você entrega e meta e chefe mandando em reunião e faz e acontece. Quando você vê, passaram-se 5 anos. Aí você olha para trás e fala, gente, eu estou há 5 anos nessa empresa, eu só estou fazendo. Quando se percebe, você não conseguiu criar uma metodologia diferente, você não conseguiu melhorar nenhum processo dentro do seu trabalho, você não conseguiu agregar nada para essa empresa, ou seja, entender um pouco, usar um pouco da sua criatividade para você trazer um ponto diferente para essa empresa, porque você simplesmente estava no
excesso de entrega de meta, de se provar o tempo todo e participar dessa corrida maluca da produtividade que são as empresas de hoje. Então, esse é um segundo exemplo para a gente parar aqui e prestar atenção. E aí vamos a um terceiro exemplo. E aí a gente vai tocar num ponto que é o seguinte: por que a gente não consegue criar quando a gente está nessa velocidade? Porque para que a gente crie alguma coisa, nós somos criadores, todos nós somos criadores. Para que a gente crie alguma coisa, a gente precisa relaxar, a gente precisa estar no estado de relaxamento. Porque no estado de relaxamento é quando a gente tem um insight, a gente está numa frequência energética mais sutil, mais leve, e a gente tem os insights e a partir daí a gente acessa esses insights e a gente tem uma criação. Aí a gente pensa sobre essa criação e executa essa criação. Se a gente passa o tempo todo correndo para executar, esse tempo não nos é dado, a gente se priva desse tempo. Então a gente deixa de criar e a gente vira um sistema robótico de execução. E execução da forma que ela nos é dada, a gente não consegue nem pensar se aquela é a melhor forma. Então a gente precisa ter mais tempo. A gente precisa ser mais crítica em relação a isso. A gente precisa se dar esse tempo para a gente poder criar, para a gente manifestar. Porque é o que eu te falei, chegam 5 anos depois, a pessoa está se sentindo vazia porque ela não foi capaz de produzir alguma coisa, de criar alguma coisa que ela possa se orgulhar e dizer que aquilo foi ela que fez. Ela apenas executou. E eu falei 5 para ser boazinha, a gente está falando de pessoas que ficaram 10, 15, 20 anos numa empresa e tem essa sensação no final. Então a gente precisa se respeitar mais, se amar mais, olhar mais para o nosso dia a dia, se perceber melhor no nosso dia a dia e entender qual o percentual do nosso dia que a gente está dedicando para a gente criar, para a gente ser criador. Temos todos a centelha divina dentro da gente, que é a centelha do Criador. E a gente vem para o mundo e a gente só está executando o plano de uma outra pessoa, de um outro lugar, que não é o nosso. Isso gera uma frustração enorme, uma sensação de perda de tempo. O que eu fiz nesse tempo todo? Uma falta de orgulho próprio. Então, assim, é muito sério esse assunto, porque esse ponto é um ponto que traz a maior parte das pessoas para os consultórios, porque esse vazio dói. Essa falta de pertencimento, essa falta de saber ao que pertence, o que criou, ela gera uma dor, uma sensação de desperdício da vida muito grande. Então vamos refletir sobre esse ponto, que ele é muito importante. E quando eu falo que o excesso leva à escassez, eu estou falando desses excessos de conteúdo, de trabalho, que estão levando as pessoas para a escassez da saúde mental, psicológica. Para que a gente faça mais, a gente está perdendo, a gente está tendo escassez de saúde mental e psicológica. A gente está adoecendo. A gente precisa encontrar esse equilíbrio dentro da gente. Pensem sobre isso. Obrigada.